Começando mais um FaroCast. Oi, eu sou a Mari, estrategista de marcas pet aqui na Falas. E hoje eu tô com a minha marca do coração, ninguém menos que Indog We Trust. Gui, prazerão estar aqui com você hoje. E para começar, conta um pouquinho pra galera que ainda não conhece a Indog, se é que tem alguém. Como é que começou tudo isso? Quem é? O que vocês estão fazendo nesse mercado? Que legal. Mari, estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que eu admiro muito o trabalho que você está fazendo. Eu acho que queria te parabenizar porque você tem, acho que, gerado um impacto, assim como a Indog. Fico feliz Obrigada. de você falar que a gente é conhecido. Acho que você já está conhecendo todo mundo do mercado pet também e Devagarzinho a gente chega lá. agregando valor, que eu acho que é o principal. Trazendo uma discussão nova, trazendo ferramentas, dicas de negócio para quem quer empreender. Então, também estou super feliz que a gente está agora se conhecendo pessoalmente. A gente já trocou algumas ideias. E é isso. Antes de eu apresentar a Indog, ó, te trouxe um presente também. Ah, fala, sério. Não, assim, eu amo tudo da Indog, velho. Eu já tenho boné, já tenho minha caneca, já tenho a sacolinha. Esse moletom era... quando vocês postaram que ia fazer a reposição, eu já mandei mensagem lá, tipo, separa que um é meu. Tem os adesivos aqui dentro também, mas... Inclusive, eu já tenho uma garrafinha só de adesivo da Indog. Essa estampa, né, que até o que eu estou usando aqui na camiseta, é uma das que a gente mais gosta, que as pessoas Essa daqui eu sou apaixonada. mais se identificam, né? Que é, linda, na verdade, demais. Os cachorrinhos que já foram para o céu ali. E, inclusive, esse é um dos nossos cachorros que faleceu, o Malbec. E aí, isso conecta muito com as pessoas, né? É o que a gente mais gosta de fazer. Não, obrigadão. Imagina. Tem os adesivos, uns cards também. Mas eu acho que, para contar um pouco da história da Indog, a gente começou em 2021 de uma maneira muito espontânea. Foi uma vaquinha coletiva que a gente criou. A minha irmã é muito envolvida com os cardzinhos. Todas as ilustrações, é incrível. As pessoas adoram isso daí. Todo mundo pira nos adesivos e tal, e a gente sempre manda um montão de adesivo. Adoro. Sempre que eu compro de uma marca e vem um adesivo, eu falo, pô, mais legal é adesivo, então a gente sempre faz questão de mandar esse monte de adesivos aí. Mas foi isso, assim, a minha irmã sempre foi envolvida com adoção de animais, ela ajuda uma ONG ali, tem 4 vira-latas adotadas, e ONGs, todas as ONGs que eu conheço, tem até alguns relatórios saindo agora, estão em dificuldade. Você pode pegar a ONG, a maior ONG que tem, que você olha lá, super audiência, seguidores, olha o feed que eles estão precisando de apoio, né? E principalmente depois da pandemia ficou muito difícil para as ONGs sobreviverem só com doação. Então eu já sempre gostei de design, de arte, sempre fui colecionador de camiseta de banda, um monte de coisa. Eu já tinha essa ideia do que poderia ser Indog We Trust, mas num logo assim, né? Nada demais. E ali, em 2021, a gente falou, vamos fazer uma vaquinha, que as pessoas dão um valor, mas elas vão ganhar um produto, né? Que era uma eco bag e uma camiseta. A gente colocou uma meta inicial ali pequena, já foi dobrando, triplicando, a gente encerrou com mais do que a gente imaginava. Foi uma loucura produzir, entregar, mas super divertido também. E depois que a gente fez, várias pessoas, mas eu não tinha visto, quero comprar, quero dar de presente. A gente falou, vamos fazer mais uma, agora a gente vai fazer 3 cores. E basicamente, 5 anos depois, foi nessa de qual que é a próxima estampa, agora é um moletom, agora é uma caneca, super orgânico, sério, super orgânico, mas com muita vontade de fazer acontecer e já com essa visão de uma parte do lucro a gente doar para as instituições. E é muito massa essa visão de que vocês começaram num lugar que já é diferente desse padrão de mercado, né? Porque a maioria começa com aquela visão de quero trazer alguma coisa para o mercado que tem aquele lado emocional, da fofurice, do carinho, e você já tá com aquela mentalidade de alguém que coleciona camisa de banda, que já tem um viés criativo que vai para um outro lado. Então isso já chama a atenção de vocês justamente por quebrar esse padrão. Mas me conta sobre esse momento que você percebeu que não era mais só uma venda de camiseta estampada e realmente estava começando a virar um negócio. Sim. Assim, logo de cara a gente já teve esse resultado bem grande do impacto financeiro, né? Quando a gente viu que numa campanha a gente já conseguiu doar um valor legal para uma ONG, para a ONG que a minha irmã apoiava, já foi um momento que, poxa, dá para fazer acontecer. A gente já tem uma comunidade, a gente tem um produto legal, a gente via que, acho que até hoje, você não tem uma marca que faz a roupa para quem é dono
do pet com uma pegada diferente, assim. Eu acho que tem surgido marcas muito legais que a gente vê, mas esse é um lugar que a gente vê que a gente ainda ocupa dessa autenticidade, de fazer essas coisas diferentes. E, de novo, é o que a gente quer fazer. A gente sempre foi nesse lugar. Eu usaria essa estampa, a gente quer ver essa estampa acontecer, tanto que tem, às vezes a gente pesquisa, faz algumas pesquisas, posta no Stories, assim, estampa A ou B, às vezes dá a B, mas eu gosto da A, a gente faz a A, não tá nem aí Ignora, ninguém viu. e acaba rolando, assim, acaba rolando. Acho que a gente faz por nós, mas eu acho que teve ali 6 meses a 1 ano depois, onde a gente não parou de fazer, né, porque a gente fez o segundo drop, fez drop de inverno, assim, a gente já tá 1 ano fazendo produtos, pagando a marca, a gente nunca colocou investimento próprio na marca. A partir dessa primeira vaquinha, a gente separou um pouquinho para doar para as ONGs e todo mês doando e refazendo isso. Então, quando a gente viu que dava para fazer sem ter que fazer um investimento muito grande do nosso lado aqui como empresa e rolando, acho que foi isso. Mas, assim, tem momentos quando a gente viu a primeira pessoa mandar uma tatuagem Dog We Trust, você fala, meu, Cara, isso quero é falar absurdo. disso. Como é que é a sensação de ver pessoas tatuando a marca, ilustrações da marca? Me conta desse É lado. uma loucura. Eu tenho as minhas aqui da Endog também, que eu já fiz, mas assim, isso é muito legal. Quando você pensa. Acho que a gente pode pensar várias marcas que eu consumo tal. Acho que nenhuma eu tatuaria, a não ser a Endog, né? Mas acho que por ter essa conexão emocional que a gente conseguiu promover, estou falando que é uma tatuagem porque é só a marca Endog, mas é tudo eu acho que a gente conseguiu representar, né? Conseguir traduzir essa relação do pet com o humano, né? Acho que a gente recebe um monte de DM, assim, no caso dessa estampa, até de chorar as coisas que chegam, né? A gente tem um campo de comentários no pedido, a galera se emociona, compartilha muita coisa, como o cachorro ajudou em momentos difíceis, né, assim, da vida. Então, foi muito legal quando a gente recebeu essas primeiras tatus e vira e mexe, assim, a gente recebe. É muito massa, é muito legal. O que é legal é que o mercado pet, ele é um mercado onde você tem um consumidor e um comprador separado. Na verdade, só ele e o mercado infantil. Sim. O consumidor nunca vai ser quem pagar a conta no final. E a Indog consegue ver isso, de falar do mercado pet sem vender para pet, vendendo para pessoas. Isso une uma comunidade de pessoas que pensam igual, que estão ali pelo mesmo propósito, que entendem dessa união de um sentimento. Por isso que a entrada, na verdade, os produtos de vocês, eles funcionam como uma entrada dentro dessa comunidade, dentro de fazer parte desse grupinho. Uhum. E, apesar disso, vocês são uma empresa também sem fins lucrativos, com tons beneficentes. Vocês ajudam com parte dos lucros. Isso. E como é que isso diferencia vocês de uma marca comum, de uma marca com fins totalmente lucrativos no final, por dentro? Legal, acho que isso é algo legal da gente falar, porque vira e mexe aparece essa discussão, a gente, por ter esse posicionamento de uma peça vendida a um animal ajudado, a gente recebe comentários, questionamentos também. A Indog, ela é uma marca social, ela não é uma ONG, as pessoas confundem, né? Mandam... as ONGs querem que a gente compartilhe os animais que estão para adoção, etc. A gente tenta separar um pouco. Isso é uma marca social. E o que é uma marca social? Uma marca que tem que vender, tem que ter lucro, tem que se sustentar, mas ela quer ajudar a resolver algum problema na sociedade, né? E a gente não inventou esse modelo. Tem já marcas que foram cases históricos, né? A Toms, aquela marca de sandálias, tal, que você comprava uma papete ali, eles doavam um produto igual. Marca de óculos, que você compra um óculos, eles doam também para alguém que precisa de óculos. Então, no fundo, o negócio ele precisa crescer, ele precisa acontecer, ele precisa ter lucro, mas você precisa continuar com foco no problema que você quer ajudar a resolver. E o problema que a gente quer ajudar a resolver é justamente esse número gigantesco de animais que estão abandonados, né? Então, esse é o nosso foco. Como a gente vai fazer isso acontecer? A gente começou com os produtos, mas hoje a gente tem uma visão mais expandida, né? Não é só fazer o produto para doar. A gente quer fazer o produto com um artista que a gente gosta, quer fazer o conteúdo com alguém que é um artista independente, quer reunir essas pessoas para todo mundo crescer. A gente poderia produzir esse moletom com outro fornecedor muito mais barato às vezes. Com arte de IA. Com arte de IA, exatamente. A gente não quer só o produto final, a gente quer tudo que está junto disso. A gente fala de movimento, né? Tá até no nosso logo ali, Cachorros Momentos de Movimento. Acho que essa questão de movimento já ficou até um pouco batida hoje. Tudo é movimento, comunidade.
Mas é isso. Tem lugares que faz sentido, né? Pra gente só faz sentido se for dessa maneira. Não adianta eu estar com foco em ajudar a causa animal, mas por outro lado tá apertando um fornecedor ou um produto de baixa qualidade. Acho que tudo tem que estar amarrado. Mas a gente está até agora, sendo bem sincero, questionando esse nosso, não propósito, mas essa visão de marca social, porque é um problema tão grande, como eu falei. As ONGs, todas elas estão com dificuldades financeiras. Então, será que só uma marca doando, ou que sejam várias marcas, essa é a raiz do problema que vai ser solucionado? Então, a gente tem revisitado todo o nosso modelo de impacto, que a gente chama de teoria da mudança, que é para conseguir realmente, nesses próximos anos, aumentar esse impacto. Mas, em resumo, é isso. Uma marca social quer ter lucro, não é uma ONG que é sem interesse financeiro. A gente quer ter lucro, a gente quer crescer, a gente quer vender mais, mas mantendo esse modelo de ajuda. Até porque tem muita gente que tem vergonha, como se tiver lucro no meio, deixa a coisa menos honesta. Uhum. E muito pelo contrário, na verdade, ter lucro é o que facilita vocês a possibilitar até mais mudanças, mais manter essa marca rodando e manter a mudança acontecendo. Exatamente. Mas é lógico que tudo isso impacta também no financeiro e nessa gestão interna da empresa. Me conta como é que fica essa questão das doações, da prestação de conta, de medir média de lucro, medir precificação dos produtos, como é que fica isso aí dentro? Não, é super complexo, né? Porque quando a gente olha varejo, uma média assim, as margens já são razoavelmente apertadas, né? Para você encaixar ainda uma doação nesse meio, você está reduzindo isso bastante. Então a gente como eu falei, super consciente desde o início dessa nossa visão de crescimento. A gente vai crescer mais organicamente, dando esses passos conforme a gente vai precisando. A gente está nesse momento a gente sabe que para ter um plano de negócios mais ambicioso, a gente precisa fazer um investimento, né, na marca, no crescimento, para ter mais impacto. Então, mas de novo, olhando isso de maneira bem consciente. Eu tenho vários papos com várias marcas, pet, não pet, mentorias de negócios, que quando o pessoal olha a doação, todo mundo fala, nossa, como é que se encaixa isso dentro, né? Mas hoje a gente já doou mais de 50 mil reais. Sempre fixado ali para quem foi, o print do Pix, etc. E a gente vê que não é uma questão não precisa doar milhões, né? Qualquer doação já é suficiente. A gente não tem vergonha de falar, esse mês foi mais, esse mês foi menos. Qualquer que seja, tá lá a doação para isso. Mas é um desafio. Tem várias marcas que estão, até marcas maiores, de grupos maiores de moda, que reduziram bastante, né? Tem aquele movimento que é o 1%, 1% para o planeta, você vê, é 1%. O nosso gira em torno de 10% a 20%. Muitas vezes é mais que a margem de alguns dos produtos, né? Mas na média a gente consegue fazer isso. Tem algumas iniciativas, quando a gente faz a cerveja lá em colaboração com a Taba Cervejaria, Abrigo Amigo, todo o lucro algumas coleções a gente consegue fazer todo o lucro para aquela causa, mas a gente não vê em dog sem esse modelo, por mais que ele seja bem desafiador de tocar também. Muita marca nasce normalmente com uma ideia de um produto, uma ideia de o que eu quero vender e depois começa a pensar em público, em propósito, em posicionamento. Eu vejo que a Indog começou no sentido contrário, de primeiro um propósito e depois, até pelo jeito que vocês começaram, de ser uma vaquinha, de primeiro querer trazer alguma coisa beneficente para ajudar as ONGs e depois pensar em que produto trazer. Então me conta como é que foi esse início, de pensar, de estruturar esse produto, de onde veio a ideia. Legal. Não, assim, a gente sempre foi apaixonado por cachorro, sempre tive cachorro a vida inteira, como eu falei, minha irmã também, toda a minha família, sempre amei cachorro, né? E essa brincadeira do In God We Trust, In Dog We Trust, é uma frase que é conhecida lá nos Estados Unidos também. Então, eu sempre já tive essa ideia da estampa, mais ou menos, do conceito, ela já estava prontinha. Uma amiga minha ajudou a fazer o primeiro logo, a primeira ilustração. Então, quando surgiu essa oportunidade de tirar, fazer ela acontecer, foi bem fácil, assim, né? Eu já tinha os amigos que trabalhavam com serigrafia. Eu sempre adorei estampa, serigrafia, como é que as estampas são feitas, tal. Então, foi muito fácil juntar essas pontas. Até foi mais a fácil. Marca que te escolheu, então. Não, até mais fácil do que parece, assim, de verdade. E com muito... acho que essa verdade, a gente também sabe que é importante, você fala muito sobre isso, né? Tem que estruturar o negócio também, mas a gente é um pouco... Faz primeiro, depois corrige um pouquinho. Depois dá outro passo e às vezes tem que voltar para trás. A gente já cometeu vários erros também ao longo dessa trajetória, né? Produto menos, assim, como eu te falei, a gente
confia no produto que a gente faz. Mas já teve coisas que a gente fez que não deram tão certo quanto a gente imaginava. A gente já errou muito em produção, de não saber fazer ficha técnica, essas coisas. Não, vamos fazer, é assim. Mas acho que essa vontade ela acaba sendo maior do que ficar, às vezes, pensando muito para executar, né? E eu incentivo bastante isso. Acho que você tem que executar, botar para o mundo, pegar um pouco dessa reação, remodelar, claro que sem fazer nenhuma grande loucura, né? Mas se você nunca soltar para o mundo, você nunca vai saber o que vai Exato. acontecer, né? Até porque validação de mercado vem depois que você está no mercado. Exato. Às vezes tem muita marca que fica estruturando, pensando no que fazer. Isso é uma coisa que dentro do metodologia que a gente trabalha, a gente sempre fala. É ir para o mundo, é no mundo que a gente vai ter as respostas, ao invés de ficar olhando para o próprio umbigo. Isso. A percepção interna de uma marca nunca vai ser a realidade do mercado. Mas, ao mesmo tempo, você também me contou um pouquinho sobre o backstage, que vocês também têm outros empregos, tem um filho novinho agora Sim. entrando. Como é que fica essa organização e dar conta disso tudo? Eu não sei também como é que a gente faz, como é que a gente faz tudo isso, mas sempre foi assim. Pra você ter uma ideia, é isso, sempre foi, vamos fazer, a gente quer muito fazer, o estoque era na nossa casa, a gente fazia o pedido à noite quando precisava fazer. Claro que quando o nosso filho nasceu a gente deu uma pausa e esses momentos foram muito legais. Até de vez em quando eu volto ali naqueles posts antigos, quando a gente falou, vamos dar uma pausa, o apoio da galera, assim, as mensagens, tal, voltem, a gente vai estar esperando. E parece que a gente sempre volta com mais engajamento, mais galera. Mas acho que, de certa forma, a gente não viver só da Endog, né? Então, eu, minha esposa, minha irmã, a gente tem outros empregos no dia a dia. A gente tem o filho, e aí a gente deixa a Endog, mas não a Endog em terceiro plano ou em segundo plano, no sentido que está despriorizado. Mas a gente, quando precisa botar menos energia, porque a gente tem essas outras prioridades, às vezes a gente faz isso com certo conforto, é um certo privilégio nosso também, poder tirar um pouco do pé e voltar, porque a gente faz questão de, como eu te falei, entregar o melhor produto, os melhores adesivos, a melhor embalagem, tudo certo. A gente não vai fazer se não for para fazer do jeito certo. Então, às vezes eu poderia achar outros formatos para acelerar isso, mas a gente quer saber quem é a pessoa. A gente escreve todas as cartas à mão, já foram mais de 2.000 pedidos na Endog, a gente faz todos à mão. Todos à mão, E um isso é por um um, etc. privilégio não só em questão pessoal, mas em questão de marca também. Porque no Sim. mundo hoje, onde informação é descartável, é super rápida, um mercado que está, não digo saturado, porque realmente não está, de marcas boas que estão fazendo negócio direito, mas que está crescendo muito. Está lotando muito de marcas novas aparecendo. Então, ter o privilégio de você poder dar uma pausa, ou poder ir devagar, e as pessoas ainda estarem torcendo pela marca, esperando vocês de volta, e querendo fazer parte desse movimento junto, é um privilégio que vocês construíram, que é o famoso posicionamento. Super. O lugar, a posição na cabeça das pessoas, vocês já estão ocupando e já tá definitivo. Exato. A gente já, você sabe também, dá para fazer aquela estampa que você sabe que ela vai vender porque são as frases mais conhecidas, são aquelas coisas que conectam, não estou falando, mas não é a nossa identidade. Então, a gente sempre foi por esse caminho. O que a gente usaria, o que a gente acha legal, divertido, a gente vai por esse caminho, né, de crescimento e de escolhas, assim. Mas o mercado está super ativo, né? Você sabe melhor que eu, com várias ideias legais, várias marcas legais. Acho que tem espaço para todo mundo, mas a gente sabe muito bem qual que é o nosso espaço. Assim, a gente sabe claramente o que a Endog faria, o que a Endog não faria, o que eu falo, o que eu não falo. É isso pra gente, eu acho que é o que a gente tem mais segurança, assim. Agora abre o coração. Já teve algum momento que você pensou em desistir, em largar tudo? Vários. Toda hora no sentido, assim, de... não porque a marca não é legal, mas da gente não dar conta mesmo, de saber que talvez a gente chegou no lugar que a gente consegue... É aqui que a gente consegue executar, porque são dezenas de pedidos por semana. Eu vou lá no estoque, que a gente tem um estoque em outro lugar hoje, domingo, 6 da manhã, montar isso. A gente bota, até fiz um stories recente sobre isso, o prazo é o prazo, nosso prazo é longo. E as pessoas mandam, não, mas é para hoje, é para amanhã o pedido, é só em alguns casos, eu vou falar isso agora, mas quando você manda DM lá, é urgente e tal, eu faço um esforço, corro lá, mando por Uber, faço qualquer coisa. Cuidado, falar isso aí. Exato. Mas a gente faz isso, vamos botar o prazo mais longo porque é o que eu consigo atender. Não, mas a gente percebeu que a gente está no limite do que dá para fazer humanamente possível, tendo essa dinâmica
de família que a gente não vai se dedicar ainda 100%. Então, já recebi proposta para vender em dog, já recebi proposta de sociedade, eu acho que a gente está analisando todos os modelos por saber que a gente pode crescer, acho que ainda tem muita coisa para fazer, e que a gente quer gerar o impacto que a gente quer gerar. Ainda é pouco, assim, a gente fala 50 mil, mais de 50 mil doados, mas ao longo de 5 anos, mas é algo que a gente sabe que faz a diferença. Faz, com certeza faz total diferença. A gente quer continuar, mas a gente já pensou em desistir várias vezes. Toda hora. Porque, inclusive, quando a gente aumenta as vendas, aumenta a troca, aumenta a reclamação de que não achou tal informação, e a gente vê, putz, não coloquei mesmo esse detalhe. Você vai vendo seus próprios gaps, né? Você vai percebendo, putz, olha, foi por causa desse detalhe que aconteceu essa confusão e tal, mas é normal, a gente leva isso na esportiva Empreender também. é isso. E ao mesmo tempo, igual você comentou, tem muitas marcas surgindo no mercado e algumas marcas até semelhantes, que fazem alguma coisa parecida. Sim. Como é que é isso na sua percepção? Essa é a polêmica do episódio. A gente tem falado bastante sobre isso também. De novo, a gente não inventou esse modelo de marca social. A Indog não inventou comprar uma peça, doar uma peça. Não fizemos isso. Mas a gente tem se relacionado com a comunidade de uma certa maneira, a gente tem falado coisas de uma certa maneira, a gente tem trabalhado com essa ONG, com essa collab, de repente vem marcas que estão fazendo exatamente o mesmo caminho. Você fala, peraí, até minha copy tá igual aqui. Então dá um desconforto, claro que dá até um certo orgulho de ser copiado, é legal. Exato, né? Também é uma validação. É uma validação. Agora, a gente preza muito, assim como a gente acha que tem uma autenticidade, a gente quer ver coisas legais no mercado. Sejam no mesmo segmento, fazendo também camiseta, mas a gente fala, pô, que coisa legal, por que eu não tive essa ideia? A gente compartilha coisas de outras marcas nos nossos stories. Eu dou like, eu comento de alguém que também vende camiseta falando de pet. Não tem problema nenhum para mim que isso aconteça, até porque, de novo, a gente não é só produto, a gente tem produzido conteúdo, a gente tem feito essas collabs, a gente tem outros produtos B2B, né, collabs grandes que a gente fez com certas marcas, então eu não tenho medo. Copiar estampa, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Só que como é tão pequeno, hoje quando você está ali nas mídias sociais, no Instagram, se você gosta de pet, tem um pet, vai aparecer essa marca. E não fui eu que descobri, foram nossos apoiadores aqui que me mandaram na DM os prints, assim. Aparece, eu vejo direto. Muito igual a Indog, né? E a gente dá umas cutucadas também, mas tá tudo certo. Mas se você está copiando a Indog aí, faz algo autêntico, eu vou até comprar da sua marca, porque se for uma coisa legal, eu vou apoiar. Mas desde que seja verdadeiro também, né? Igual a gente falou, o mercado não está saturado. Espaço para fazer uma coisa legal tem. Até porque o mercado pet, ele tá passando por muitas mudanças recentemente. Se a gente for para pensar, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não é tanto tempo assim. O cachorro, o gato, ele tinha outra função nas nossas vidas. Ele estava no quintal, estava correndo atrás do gado, estava protegendo a casa. E hoje ele já tem um valor sentimental de um peso nas nossas vidas muito maior. Ele tá na rotina, tá no lifestyle, tá no esporte, tá na tomada de decisão, até na decisão de uma casa para morar. Exato. Ele tá lá. Então, poucas marcas ainda exploram esses outros lados da personalidade, do lifestyle, do dia a dia. Igual vocês exploram esse lado da tatuagem. Pô, que outra marca fala disso no mercado pet? Eu tenho uma tatuagem pro hora, inclusive, que tá novinha, tá cicatrizando ainda. Mas esse lado do rock, do street, da corrida, tem tanto lado para explorar que a pessoa ainda vai copiar uma que funciona, que é o mais fácil. Me conta o que mais que a Indog tem, que é incopiável. Legal. Acho que a gente tem uma visão de mundo única, assim. De novo, é o cachorro reunindo várias coisas ao redor dele, né? Através dessa visão de uma marca que fala inicialmente da relação humano com o cachorro, por trás disso tem as pessoas, né? Os tutores ali que estão com os animais, e esses tutores têm vidas, eles fazem coisas, eles são fotógrafos, tatuadores, ajudam marcas, a sociedade está evoluindo junto nessa relação com o humano animal, mas a sociedade faz coisas também, são donos de restaurantes, isso vai começar a ser traduzido em todos os aspectos da sociedade. Essa coisa mais inicial é os pets ocupando mais os espaços que a gente não via ocupar. Então você vai num shopping, você vai em qualquer lugar hoje, você encontra um cachorro no aeroporto, né, vindo para cá,
um monte de cachorro no aeroporto, eu não lembro de ver isso. Tem até banheiro Tem para até cachorro banheiro agora. no aeroporto de Vitória ali, um banheiro pet, então acho que começa por aí, essa participação mais no dia a dia integrada. Mas isso vai começar também a impactar como os empreendedores e as empresas tomam as decisões. Então, se eu vou fazer um negócio, um restaurante, ele vai já ser mais ou menos pet friendly, né? Vou ter um cardápio, como é que eu vou receber essa pessoa? As grandes marcas já estão falando sobre isso, né? Mas acho que ainda existe às vezes eu brinco que é o caramelo washing ou vira-lata washing. Então, Sim, demais. foi lançar lá o filme no streaming sobre vira-lata, toda a marca lançou um carro, um frigobar da cor caramelo, doou, legal, ótimo doar, mas será que essa marca vai fazer um carro pensado na experiência do cachorro com o humano? Será que essa marca, para os seus funcionários, eles permitem levar o cachorro no escritório? Hoje tem auxílio creche mais para pet. Então, para mim, quando é muito pontual e só para aquilo, legal, fez a doação, mas me soa um pouquinho estranho. Acho que Tá a gente nadando na onda por algum É. objetivo de lucro, né? de lucro. Então, a gente tem essa visão de mundo. A gente sabe que isso está acontecendo, a gente está começando a produzir conteúdo com marcas e empreendedores que às vezes estão empreendendo no mercado pet, mas ou não, ou adoram pets e estão ajudando outras ONGs. Então, a gente está começando a capturar esses movimentos que estão acontecendo e tem coisas que a gente está planejando que eu não vou falar aqui agora, Ó, exatamente só spoiler. para você em off ali, que você até já sabe, mas para pegar outras oportunidades também que a gente sabe que podem ser legais, mas elas vão ser sempre centradas nisso, em produzir conteúdo legal, em fazer alguma coisa que você possa usar. A gente gosta muito de produto físico, né? Então que você pode pegar, pode levar, pode colar o adesivo, então sempre vai girar, acho que a gente nunca vai abandonar esse lado dos produtos, mas com certeza a gente vai investir mais em produção de conteúdo e falar sobre esses temas também. Porque a maioria das pessoas hoje entendem pet friendly como aceita animal. E não como realmente tem um ambiente ali para ele, ou tem alguma coisa feita para ele, pensando nele. Até porque a Indog hoje eu vejo que ela é muito uma representação de realmente vestir a camisa do cachorro, né? É de estar ali para poder representar esse público dos animais, do gato, do cachorro, e trazer isso pro universo humano. Não só para pessoas tutores, mas também talvez para empresas, para trazer isso para o mundo do pet friendly real. Então eu vejo que tem muita oportunidade para muita marca, na verdade, também. Tem. Para nascer nesse mercado onde não existe mais segregação entre o que é pet e o que é humano. É tudo unificado, a gente vive junto, a gente está junto. Na verdade, a maioria das casas hoje em dia já tem mais cachorros do que crianças. Então, não existe mais tanto essa segregação de mercado, né? Exatamente. E eu acho que é isso, acho que essa é a próxima evolução. Eu já tenho visto bem mais no shopping, já tem um totem ali, tem a água, tem algum kit de higiene, mas por outro lado, a gente tem muitos amigos que empreendem com cafés, restaurantes. O lado do tutor um pouco sem noção também existe bastante. Né? Então, na época do carnaval, a gente fez um post que bombou ali sobre não leve seu cachorro no bloquinho. Por mais que pareça super legal, meu cachorro vai comigo, mas assim, você já viu onde o cachorro está numa multidão, ele está aqui embaixo. Imagina a visão do cachorro. O pânico, eu já fico em pânico. Estresse, exatamente. Então, acho que também tem um lado de reflexão que a gente precisa fazer como tutores ali, que, claro, eu quero que o pet esteja mais comigo, eu quero que ele participe mais do dia a dia, mas esse é o lugar mais adequado, né? Será que ele quer mesmo ir na loja de material de construção com você ou ele quer ficar deitado no sofá, né? Então, acho que tem um pouco desses dois lados. Tem muitos lugares que também falam que são pet friendly, mas é só naquele cantinho, é só fora, não tem a hospitalidade, né? Os funcionários não estão treinados para isso. E tudo bem se você não posso receber, porque tem essa certa restrição de espaço, não daria certo essa convivência. É mais honesto falar que não consegue do que deixar e não receber bem. Né? É mais honesto, mas o outro lado do público também ainda precisa entender, e eu acho que a gente está nessa mudança mesmo de entender que o cachorro ele tem a certa personalidade. Às vezes o cachorro e principalmente os adotados que vêm com seus traumas e tudo mais, às vezes é um cachorro reativo, você não precisa forçar ele a ser sociável, né? Então tem que entender também se aquele cachorro é um cachorro para você levar em uma determinada situação. Igual a gente falou, né? É uma mudança muito recente. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar com esse envolvimento, com esse relacionamento, que é uma coisa nova, pensando em questão de sociedade.
Mas hoje a Endog já está uma empresa madura até, já tem muito tempo de mercado. Você é um cara que eu sei que tem conhecimento demais, não só do mercado pet, mas de outros mercados também. Me conta o que que você daria, o que que você gostaria que alguém te contasse hoje, daquele inicinho, sobre construir uma marca, sobre estruturar um negócio nesse mercado hoje. Legal. Eu acho que a gente foi aprendendo, principalmente acho que a importância da gestão do negócio como um todo. Então, como eu falei, apesar de a gente ter outras experiências de mercado, né? É estranho isso, né? Quando você está no CLT, você é super atento a números, finanças, aí você vai abrir seu próprio negócio, isso não fica tão controlado no começo, né? E você vê a importância, porque isso permite o crescimento. Se você tem os números mais na mão, e eu acho que isso evoluiu também. Hoje, qualquer plataforma de e-commerce que você coloca no seu site já vem integrado uma série de dados, né, para você fazer a gestão. Então, entender sua margem, markup, etc. Fora todo lado que você fala de posicionamento, mas a gente fez um pouco ao contrário mesmo, de se posicionar e ver que dava certo mesmo, porque não é que dá certo, era o que a gente queria fazer. E estava meio certo, e isso teve a receptividade. Mas hoje a gestão do negócio eu acho que é fundamental, ter os números na mão, as métricas, fazer as escolhas, negociar com fornecedores e ter fornecedores de confiança também. Porque ao mesmo tempo, hoje não é difícil fazer um produto, você tem centenas de opções de white label para fazer, você manda. Agora, o timing para fazer isso, as condições que você tem, conhecer aquele fornecedor que vai ficar com você por mais tempo, te dar certas condições de negócio, isso é super importante para poder ter essa capacidade de execução. Planejamento, então a gente também sempre, até hoje, né, a gente acaba se embolando um pouco, tem a ideia, aí esqueceu que para aquele mês já ia até aquela ação, esquece que era uma data especial e toca o barco, então assim, até hoje a gente comete esse erro, mas quando a gente divide o ano, 12 meses, em bloquinhos e bloquinhos por semana, você vê que não é tanta coisa assim. Então fazer um planejamento, ter essa meta de onde você quer chegar, quais são os canais de venda que você vai utilizar, é super importante para qualquer negócio. E eu acho que a questão do CRM, mas muito isso quase que a comunidade CRM no mesmo sentido. A gente precisa ir ativando essa comunidade. Hoje, a gente estava falando, né, o custo de aquisição de um cliente está cada vez mais alto. Então, assim, não adianta só você depender de impulsionamentos, de tráfego pago, porque isso vai tender ao infinito também, o CAC. Então, como você faz esse balanço entre o que você está construindo de branding da marca, qual a parte você vai participar de um evento para conhecer mais o seu público, tem certas coisas, ativações que você vai fazer que não vão converter na venda em si, mas vão te ajudar a construir reputação, posicionamento. Exatamente. Então, fazer essas escolhas é muito importante, mas para uma marca pequena é muito difícil você conseguir fazer esse balanço, né? Até porque não tem fórmula mágica para começar negócio, igual vocês falaram, vocês começaram do posicionamento, depois foi estruturando. E não tem errado, não tem certo. O negócio é que quando você tem estrutura, você tem processos, você tem clareza dos dados, dos números, fica mais fácil tomar decisão, mais fácil direcionar para onde eu estou indo. E muitas vezes é através dessa visão interna que a gente consegue também extrair posicionamento, diferenciais, caso a empresa não tenha nascido com eles já enraizado. Exato. Que é o caso, muitos empreendedores do mercado pet, eles começam pelo produto. Eles às vezes têm uma necessidade pessoal, querem trazer alguma coisa para o cachorro deles que eles não encontraram no mercado, igual eu já atendi várias marcas nesse sentido, mas que sem esses dados de financeiro, de CRM, de ter um comercial estruturado para saber guiar o lead ali dentro para gerar uma conversão, até a parte de conteúdo fica difícil. Super. Você não sabe o que falar, com quem falar, qual que é o objetivo daquele conteúdo. Exatamente, exatamente. Acho que essa parte ficou cada vez mais claro, né? O conteúdo hoje, como ele é importante para fazer essa construção de marca. E eu converso bastante com também a galera que passa com você, vem trocar ideia e tal. E, de novo, te parabenizar, porque eu acho que você está ajudando todo mundo a alinhar também expectativas, né? Porque já conversei com muitas marcas também que se frustraram, né? E tinham ideias muito legais, mas às vezes vem com uma expectativa muito alta, ou não tem um modelo de negócio também. Assim, nossa, quanto custa você produzir esse produto? Assim, não tem lugar onde isso daria certo. É um produto maravilhoso, ele é muito legal, mas se você quiser que isso vire um negócio, eu acho que tem que tomar outras decisões. E fazer concessões ou ajustes não tem nenhum problema nisso, na verdade, né? Como a gente falou, mesmo sendo um negócio social, a gente precisa ter o lucro, precisa ter a margem ali dentro, senão
Não, aí é que a gente vira uma ONG nesse sentido, né? A gente estaria fazendo só por fazer, apesar que ONGs também têm seu modelo de negócio por trás, as pessoas só para deixar essa marca, mas eu acho que a gente também tem amadurecido, o ambiente de empreendedorismo também tem amadurecido, acho que as marcas já começam com esse lugar hoje. É muito interessante ver essa evolução, não só do mercado pet no sentido emocional, como o tutor vê o animal, mas também das marcas. Super. Porque como foi uma evolução muito rápida, as primeiras marcas que começaram a nascer dentro desse mercado viam que o benefício era o emocional, já que essa é a única coisa nova ali. E que hoje elas já estão começando a perceber que só isso não basta. Não é que, igual eu falo que eu sou a estrategista anti-fofo do mercado, e não é que não é fofo, a gente tem esse relacionamento. Eu falo com vozinha de neném com o tempo todo. Todo mundo fala. Mas não está resumido a só isso. A gente precisa também ter, obviamente, lucro para poder se manter saudável no mercado e precisa ter uma relação a mais ali de realmente negócio. Sim. Você não está ali para poder brincar, né? Não é só o lado gostoso da coisa de você estar mexendo com algum que você ama, mas também precisa de estrutura, precisa de planejamento, precisa olhar para isso como realmente um negócio. Sim, e a gente acompanha vários casos de marcas recentes, principalmente de streetwear, assim, que cresceram e tem visões, não tem, como você falou, a receita única, né? Eu participo de grupos de donos de marcas ali, você vê coisas muito, muito interessantes de uma visão de um lado, não, esse é o meu preço porque esse é o preço que vai me dar o maior giro e eu tenho essa particularidade que eu consigo dar esse markup no meu produto, e o outro não, é premium, e nenhum, não quer dizer que um tá certo ou outro tá errado, mas fazer o produto hoje, a barreira de entrada ela é inexistente quase. Você já tem um monte de white label, você consegue um produto de extrema qualidade, acessando fácil, consegue uma caneca, etc. Mas o que está por trás dessa estampa, como que você está comunicando, que vai fazer a diferença. Então também as pessoas me mandam DM, onde é que você fez esse moletom, tal, ou tenta chegar nesse ponto, fala, você quer o fornecedor do moletom? Eu passo o fornecedor. Eu passo quem produz as camisetas, a gente posta junto, quem fez a ilustração, eu quero que esse meu ilustrador pegue mais trabalhos, pegue mais. Esse é o movimento que a gente faz. Então esse gatekeeping que chama, né, esse ficar escondendo, porque se não tem como esconder, né, mais certas coisas. Claro que algumas coisas estratégicas a gente mantém pra gente, mas em termos de produto, fornecedor, etc., não tem, a gente não tem nenhum preciosismo quanto a isso também. E para essas marcas que estão surgindo agora, que querem fazer alguma diferença no mercado também, que conselho você daria para elas? Legal. Eu acho que primeiro é fazer porque você quer fazer, quer ter esse impacto no mercado. E é genuíno se o seu impacto for, eu quero crescer, me posicionar, ter um negócio próprio. Eu acho que quando é muito por vaidade, só porque eu quero dizer que eu sou dono de uma marca, tal, já não é um caminho muito legal, porque não é fácil. Você vai chegar num teto então acho que se você tem esse propósito, se ele tiver um propósito como a gente gosta, social, né, você não precisa doar fixo todo mês, mas assim, que tipo de discussão você vai trazer também através do seu produto? Porque um espaço só para mais uma marca, já tem muita marca, assim. Então, assim, por que você vai criar mais uma marca no mundo, né? Assim, se você não tiver algo para falar ou algo para representar em cima disso. Então, entender por que você quer fazer isso, qual que é o drive que está por trás dessa construção, né, de marca, porque isso vai ser difícil. E já estudar um pouco antes, formatar um pouco antes a ideia de negócio é muito fácil. Tem muitas ferramentas, tem o seu método, tem muito conteúdo disponível. Então, fazer um exercício de quanto que custaria esse produto, como é que vai ser minha estratégia de lançamento. Assim, isso é o básico e hoje cada vez mais o conhecimento está aí, a barreira de entrada é super, super reduzido, mas, de novo, se não tiver o propósito, a filosofia, o que você quer atingir por trás, eu acho que aí é o início do fracasso de qualquer marca. Não é para desanimar, mas as chances são grandes. São grandes, Porque o mercado ele tá aquecido, tem muita marca nascendo. E fazer uma marca hoje em dia, no mínimo produto viável ali, é muito fácil. Você abre o Instagram, você começa a vender ali, um site você faz em 2 segundos. Exato. Mas ter realmente essa noção de negócio, de estruturar, de não tomar essas decisões todas de marca no achismo, de ter uma precificação que comunica alguma coisa, ter margem de lucro calculada, entender quanto você precisa bater de meta para conseguir se manter saudável e até tirar seu prolabore também, Sim. que a gente precisa se manter dentro da empresa, mas sem ficar tomando decisões no escuro.
Porque isso também é levar ao fracasso, com certeza. Com certeza, com certeza. Agora me conta um pouquinho do que você pode falar pra gente de para onde a Endog tá indo. Legal. Eu acho que assim, a gente já tem postado, acho que esse movimento já está ficando claro, é investir mais na produção de conteúdo, mas para contar histórias que a gente se identifique. Então, a gente lançou lá um episódio com a Castanha do Bem, que é uma marca de alimentos saudáveis. Não tem nada para cachorro ainda, não sei se eles vão fazer, mas são 2 empreendedores que a gente se identificou muito, porque eles são super cachorreiros, eles levam o cachorro lá para o escritório, eles adotaram cachorros com necessidades especiais, então se identificam muito, ajudam as ONGs, mas tem essa visão de empreender, não é só mais uma marca, é qual que é o impacto dessa cauda longa que pode ser gerada. Então, de escolher bem, saber seus fornecedores, que esse fornecedor, por você estar comprando dele, ele também vai ter uma renda para ele se manter e para ele gerar um bem-estar para a família dele ou para a sociedade. Então, a gente se identifica muito com esse tipo de negócio, assim, que se você vai conhecer os fornecedores, que impacto você vai trazer para eles e esse efeito positivo maior. Então, vamos fazer vários tipos de conteúdos nesse sentido, com marcas que a gente se identifica, falando de empreendedorismo também, como você fala, assim, sobre negócios mesmo. Vamos falar mais dessa relação pet friendly, tutor, vamos fazer umas brincadeiras que eu acho que a gente pode fazer como marca, por não ter ainda, a gente não tem essa amarra, né, eu acho que nem precisaria ter se fosse se a gente vivesse só da Endog, mas até por não ser isso, a gente consegue arriscar mais e a gente vê que as pessoas têm uma resposta sobre isso. Tem alguns temas que são mais polêmicos, que eu acho que as pessoas não estão falando, a gente vai falar sobre isso, e tem alguns produtos que a gente está desenhando não físicos, só vou falar por aí, mas a gente Sem spoilers. Vai seguir por esse caminho. Tem algum sonho que você ainda não admitiu, que você tem para Endog principalmente? Acho que a gente quer crescer, definitivamente a gente quer crescer, mas se eu for falar assim, pessoas que eu admiro, de uma banda que eu gosto, usa Endog, já aconteceu, uma pessoa tatuar Endog, a gente fazer uma collab com uma marca grande, a gente fez uma collab com a Golden Premier, que é uma das maiores marcas do mercado, a gente já doou mais de 50 mil, a gente tem a nossa cerveja, a gente fez a camiseta para o café do nosso amigo, assim, de verdade a gente está muito, muito feliz e satisfeito, até quando você fala, vocês querem desistir, não é desistir, se a gente parasse aqui, eu acho que estava legal, assim, a gente teria muito orgulho da nossa trajetória, mas a gente sabe que dá para a gente continuar, a gente sabe que as ONGs estão precisando de muita ajuda, então, se fosse quando eu falo lá da teoria da mudança lá atrás, que a Endog não precisasse existir nesse sentido. A gente já zerou o problema das ONGs, os animais agora estão todos adotados, não tem esse problema, eu acho que estaria uma missão legal e a gente poderia fazer só... Não espere sua aposentadoria tão cedo. Então, acho que esse é o desafio, mas se fosse, eu acho que seria isso. Mas a gente quer estar em espaços maiores, assim, eu vejo que a gente poderia estar num festival gigantesco, que a gente poderia fazer uma campanhas ainda maiores do que a gente fez até hoje, mas a gente está muito, muito grato e muito satisfeito, assim. É aí que eu acho que a palavra movimento, apesar de que você falou que está meio batida no mercado, eu acho que na Endog ela encaixa perfeitamente bem. Porque justamente essa coisa não tem fim. Ajudar ONGs não vai ter um fim. Sempre vão ter animais de rua, sempre vão ter pessoas tentando ajudar, tentando dar uma vida mais decente para eles. Então, necessidade de mercado para ajuda sempre vai ter. Sim. Então, por isso que eu vejo que a palavra movimento faz muito sentido. Vocês estão sempre se atualizando, estão sempre se movimentando e trazendo pessoas para dentro desse movimento junto. Então, por isso que eu falei, não espere sua aposentadoria tão cedo. Legal. Agora, uma perguntinha para a gente encerrar. O que você espera que as pessoas sintam? O que você gostaria que elas pensassem ao ver a Endog? A ouvir a Endog? A ver, a ouvir sobre... Fala, puta, é isso. A gente até recebe esse comentário, é isso. Isso aqui que a gente fez do Malbec, que é o nosso cachorro, dos cachorros que morrem, é isso. Acho que quando a gente sabe que conecta com a pessoa e a pessoa usa o produto, acho que usar o produto é a maior marca. Assim, a gente recebe até foto que outras pessoas tiram, estou andando no meu bairro, vi alguém usando a corta-vento. Direto acontece isso. Então, eu não estou fazendo um produto... a gente faz o produto para vocês usarem. E acho que é uma coisa também, principalmente no começo da marca, que era receber uma mensagem, nosso produto é de super qualidade, não esperava, porque eu acho que tem uma ideia de que se for algo para ajudar, eu brinco, você é aquela camiseta do vereador, assim, né, que é descartável. Academia. Não, é a camiseta para você usar e a gente vê as pessoas reconhecendo isso,
Então, olhar uma estampa e falar, é isso que eu queria usar, e usar o produto porque ele é bom, escolher dar de presente. Então, se você vai presentear alguém, escolhe uma marca pequena que tem o efeito, entendeu? Então, acho que é isso que a gente quer que as pessoas sintam, que elas amem o produto, que a gente recebe foto de camiseta lá da primeira geração e pessoas que têm 2, 3 porque ela não quer ficar sem de determinados produtos. Então, se identificar com a estampa, usar porque gosta e dar preferência para as marcas pequenas, para a gente é isso. É aquela coisa que eu sempre falo, né, de ser a marca certa para a pessoa certa. A Indog eu vejo que ela não tenta ser para todo mundo, que é importantíssimo. A maioria das que nascem hoje, ela tem aquela visão de, cara, mas se alguém aparecer precisando de outro produto, eu boto o produto aqui dentro. Se tá precisando, não, mas tem um público que não tem grana, então abaixa o preço. Tem um grupo mais exclusivo, então bota outro produto mais caro. E quer atender todo mundo. E a Indog tem coragem de se posicionar no mercado que ainda é muito engessado, ainda é muito travado. Ainda tem essas limitações também de preconceito. Você falou sobre a qualidade para produtos que têm doação, mas para pet também tem. Sim. Eu tenho feedback de vários fornecedores que falam, não, eu não vou usar produto de primeira porque é para pet. Caramba. E é uma coisa que tem esse preconceito, mas que a Indog tem coragem de se posicionar para poder quebrar. E isso eu acho que, assim, não só admiro demais, como amo visto a camisa. Legal. E tô sempre junto para vocês precisarem. Legal, obrigado por receber a gente, parabéns, vocês ainda vão crescer muito, vão ajudar muitas marcas e a gente volta daqui a pouco para contar outras coisas. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente bate mais um papo, vocês vão ainda ouvir muito sobre eu falando e eu vestindo a camisa da Indog aqui. Então, até a próxima. Até a próxima, obrigado.